Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre No Fundo do Poço, romance da nigeriana Buchi Emecheta. Ada entrou, a princípio cautelosa, inspecionando um cômodo após o outro. Não era nada mal comparado ao que ela tinha. Ela ficou muito feliz com o banheiro, especialmente. Todos esses cômodos só para ela. Bom, Deus era maravilhoso. Ele ouvira suas preces. Ah, sim, eles iam passar a noite aqui. Havia 3 coisas importantes que ela sabia ter adquirido naquela noite: sua independência, sua liberdade e paz de espírito. Imagine esta cena. Você é uma mulher, imigrante, mãe solteira. Você quer estudar, mas não tem quem possa cuidar das crianças. Você quer trabalhar, mas não há emprego. Você quer se alimentar e alimentar as crianças. Manter o apartamento aquecido durante o inverno, mas não consegue. Mesmo com tantas dificuldades, você segue. Já imaginou viver assim? Tornar-se imigrante e buscar viver com dignidade é justamente o que acontece com a personagem Ada, protagonista do romance No Fundo do Poço, escrito pela autora nigeriana Buchi Emecheta. Antes de contar mais sobre a história de Ada, vamos falar sobre o contexto do livro. No Fundo do Poço é o primeiro romance escrito por Buchi e foi publicado em 1972. Aqui é interessante a gente fazer uma pausa para pensar. O que estava acontecendo na Nigéria e no mundo naquele tempo? Estamos em meio à Guerra Fria. Há disputas e conflitos por toda parte. Na Nigéria, que havia conquistado sua independência em 1960, a situação era tensa. Após um longo período de colonização inglesa, sucessivos golpes militares mantinham o país em estado de guerra. Motivada pelos conflitos internos, a migração em massa dos nigerianos teve como destino principal a Inglaterra, seu antigo colonizador. Agora, vamos conversar um pouco sobre a Buchi. Você vai perceber que a escritora tem algumas coisas em comum com a personagem. Florence Onyebuchi, ou simplesmente Buchi Emecheta, foi uma dessas imigrantes. Nascida em 1944 na cidade de Lagos, na Nigéria, Buchi publicou seu primeiro livro em 1972, 10 anos após sua chegada em Londres. Em várias de suas obras, Buchi conta, por meio da ficção, algumas das suas experiências reais como imigrante. E para entender como a ficção e a realidade se encontram na obra da escritora, é muito importante que você conheça um pouco da história dela. Buchi foi uma mulher que lutou muito para ir à escola num país e numa época em que estudar era privilégio dos homens. Ela perdeu o pai ainda na infância, se casou bastante jovem e logo deixou seu país para acompanhar o marido, que acabaria se mostrando um homem violento. Acabou por se separar aos 22 anos. Sozinha em Londres, trabalhou para sustentar seus filhos, se tornou escritora e publicou livros que a deixaram conhecida no mundo inteiro. Ah, sim, o residencial era um lugar único, um espaço reservado para famílias problema. Famílias problema com problemas reais eram colocadas no espaço de problemas. Então, mesmo se alguém morasse no residencial e não tivesse problemas, o cenário criaria problemas, aos montes. Quando você estiver lendo No Fundo do Poço, vai encontrar muitos pontos em comum entre Buchi, a escritora, e Ada, a personagem. Isso acontece porque Buchi usou a sua própria vida como inspiração para criar o romance, que é uma obra de ficção. Assim como a escritora Buchi, a personagem Ada torna-se imigrante, sai da Nigéria rumo a Londres. Nessa narrativa, conheceremos o dia a dia de Ada no residencial Pussycat, um lugar feio e sujo. No seu apartamento, Ada enfrenta o frio. Na sua vida, Ada enfrenta a pobreza. A trajetória de Ada é uma busca por dignidade. O que você encontrará no livro? Uma personagem mulher, negra, imigrante e solteira, que cuida sozinha de seus filhos, que vive em um lugar com péssimas condições, que precisa de auxílio governamental para se manter, que tenta seguir estudando. Ada, vivendo em Londres, longe de sua cultura e ancestralidade, carrega o estigma de família problema. Além disso tudo, Ada enfrenta o racismo. A cor de sua pele vira uma barreira, porque muitos à sua volta veem sua negritude como um problema.
Na Nigéria, isso jamais havia sido um problema para ela. Já na Inglaterra, país que colonizou a Nigéria por cerca de 150 anos, o preconceito é grande. A gente aqui no Brasil não escapa totalmente dessa realidade experimentada por Ada. Nosso país é gigante, com uma enorme população negra, e por isso é dever de todos discutir o tema do racismo. Além disso, o romance apresenta outro ponto em comum com o Brasil: a busca por moradia digna. O que Ada sentiu? Como Ada sobreviveu? O que aprendemos com ela? Por meio da leitura, você encontrará as respostas e também outras perguntas. Ao ler, você estará em um lugar diferente do seu e com uma personagem diferente de você. Isso porque a literatura, sobretudo o gênero romance, conta histórias. Por meio da narração, escritores e escritoras revelam sentimentos e vivências de personagens e projetam lugares, universos, sociedades, imaginários ou não. E você sabe o que significa dizer que No Fundo do Poço é um romance? Essa expressão não se refere somente às histórias de amor. Um romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, que reúne 5 elementos que você já conhece: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Então, ao ler um romance, entramos tão fundo na vida dos personagens que é impossível não nos sentirmos próximos, por exemplo, de Ada, da Nigéria, de Londres, mesmo sem nunca termos saído da nossa cidade. Durante a leitura de No Fundo do Poço, ampliamos nossa percepção do mundo e conseguimos olhar mais longe. Ou seja, nos transformamos um pouco em Ada, porque aprendemos a ver com os olhos dela. E é justamente assim que a literatura cumpre um de seus papéis mais importantes: apresentar outras vivências e outros universos para que nós, leitores e leitoras, possamos compreender melhor quem somos e o mundo em que vivemos. Boa leitura!